ontem que empatou contra a seleção da Venezuela em Cuiabá. Tudo sobre esse jogo de ontem pelas eliminatórias da Copa do Mundo 2026. Tudo sobre a dupla Bavi. Bahia que joga contra a equipe do Internacional na próxima quarta-feira na Fonte Nova. E o Vitória, o Pitbull, enraivado, encara a equipe do Guarani de Campinas num barradão que já praticamente esgotou os ingressos para essa partida. E tudo sobre o Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, aqui no programa Esporte Entre Amigos. Manda um abraço, pessoal aí de Humildes, pessoal aí no distrito de Humildes, meu amigo Juca, meu amigo Railton, meu amigo Negua, um abraço, meu amigo Formiguinha, meu amigo Baldo, alô Bal, meu amigo Cid Pio, todo mundo ligadão no programa Esporte Entre Amigos aí no distrito de Humildes. E aqui quero mandar um abraço à minha amiga Vera, na rua 15 de julho, aqui em Birimbau, minha amiga Gal aí no povoado de Picado, e a todos vocês aqui no Conceição de Feira, que assestou, todo mundo aí daqui a pouquinho, né, tomando sua cervejinha nas praças aqui de Birimbau. Todo cuidado é pouco, né? Sexta-feira, vocês que dirigem também tem que ter cuidado para poder não deixar a danada tomar conta de vocês. Um abraço, meu amigo Maguila San. E daqui a pouquinho hoje temos entrevista, meu amigo Tio Miro aí da associação de Tio Miro, ele que tá com as garotadas aqui, vai falar sobre o projeto daqui a pouquinho no programa Esporte Entre Amigos. Ele que vem falar sobre esse projeto lá, né, da associação de Tio Miro no Campestre, lá em Humildes. 18h06. Boa noite, meu amigo Ronaldo Alves. Olá, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês, comunicando mais uma vez o programa Esporte Entre Amigos. Você que está aí passando no distrito de Humildes, você que está passando lá em Coração de Maria, você que circula aí Amélia Rodrigues e ouvindo o programa Esporte Entre Amigos, sinta-se abraçado pelo programa Esporte Entre Amigos. Novamente, boa noite. São 18h06. Nosso amigo Zezito Oliveira. Boa noite, galera de Conceição do Jacuípe, galera de Humildes que está nos ouvindo aqui através da Mix FM. Estamos aqui mais uma vez para um programa recheado de novidades, falando de futebol brasileiro, futebol mundial, futebol baiano, futebol de Feira de Santana, de todo o interior da Bahia. E mandar um abraço para a galera de Oliveira, Santo Amaro, Feira de Santana, Terra Nova, Birimbau, na minha terra aqui, nós estamos aqui no Birimbau. E o pessoal também lá do Picado e Amélia Rodrigues. Então, boa noite, daqui a pouco já vamos começar falando de futebol pela Bahia, pelo Brasil e pelo mundo. Vamos lá. 18h07. Nailton Santana. Maravilha, boa noite, Conceição de Jacuípe, boa noite, Maguila San, boa noite a toda a galera que tá ouvindo a gente. Aproveitar e mandar um abraço ao nosso amigo Buga Show lá em Amélia Rodrigues, né, que tá ouvindo a gente aí. A você em Santa Maria, a você em Salvador, meu amigo Véu, lá em Palestina, lá próximo, ali mesmo, pertinho ali de Valéria, onde o couro tá comendo. Mas ele disse, não, ele tá mais calmo aqui esses tempos. Tá ouvindo a gente lá em Palestina, em Salvador, Bahia. Obrigado, meu irmão. 18h08. Começar o programa aqui falando de seleção brasileira que jogou ontem pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Erros e pipoca, arremessadas. Neymar tem noite para esquecer com a seleção brasileira. Fernando Diniz saiu em defesa do camisa 10. O jogador deu assistência, mas foi o que mais perdeu posses de bola do time. A seleção brasileira decepcionou a sua torcida na Arena Pantanal e ficou apenas no empate em 1-1 contra a Venezuela nesta quinta-feira. No fim da partida, Neymar chegou a levar um saco de pipoca na cabeça, atirado por um torcedor. A imagem final do camisa 10 discutindo com o público em Cuiabá é um retrato de uma noite do astro para ser esquecida. Então tá aí a seleção brasileira jogando como articulador atrás do centroavante. Neymar começou bem no jogo, comandando as jogadas ofensivas da seleção e mostrando seu ótimo repertório de dribles nos primeiros 25 minutos da etapa inicial. Assim como todo o time, o astro caiu de produção e terminou a primeira etapa sem brilho. O jogador do Al Hilal ainda teve a chance de abrir o placar em chute de fora da área, mas parou no goleiro venezuelano. Então tá aí ontem, seleção brasileira, depois de estar ganhando de 1-0 da equipe da Venezuela, tomou um gol e foi vítima de várias gozações hoje. Um gol de bicicleta
O pessoal fala, meu pai viu o Pelé jogar, eu vi Ronaldo, outros viram o Ronaldinho jogar e eu vi a Venezuela fazer um gol de bicicleta na seleção brasileira. Nós vamos dizer que é normal, né? Perder, empatar para a seleção da Venezuela, uma seleção fraca, teoricamente não tem muito destaque no mundo internacional em termos de seleção, mas está lutando por uma vaga. Vejamos que a situação na Copa do Mundo 2006 vai ter 6 ou 7 representantes de vez para as eliminatórias. E hoje a Venezuela me parece que é a 6ª colocada nas eliminatórias. Então ele formou uma equipe boa, comandada por um bom jogador Ricon, que é do Santos, que é o articulador da jogada do meio de campo. O Ricon, ele parece o Dunga. É o cara que tá ali pra brigar com todo mundo. É o cara que catimba todas as jogadas da equipe da seleção venezuelana. E um grande goleiro, né? Todo time tem que ter um grande goleiro. O goleiro da seleção da Venezuela foi o destaque. Tá sendo o destaque da Venezuela. E ontem, no final do jogo, eu tava assistindo esse jogo, o Brasil tomou um gol. Não é de acabar com tudo. Já estão dizendo que o Fernandinho não presta. Há 2 semanas atrás, o Fernandinho era o salvador da lavoura. Enfim, vamos dar tempo ao tempo. Fernando Diniz quer implantar o estilo de jogo dele na seleção brasileira, o estilo que ele tem no Fluminense do Rio. Demora um pouco, né? Que ali só tem aqueles chamados astros que tem Vini Júnior, Neymar, Rafinha, Rodrigo, Casimiro. Então vai ter que se adequar. Esses garotos, esses caras têm que se adequar ao padrão de jogo da seleção brasileira. Final de jogo, Brasil 1, Venezuela 1, Brasil vice-líder das eliminatórias. Com pipoca e tudo, né? E Neymar detona torcedor que arremessou pipoca lá em Cuiabá. Dispara, não vim aqui de férias. Confusão envolvendo Neymar e torcedor que arremessou um saco de pipoca no camisa 10 após empate em 1-1 com a seleção brasileira contra a equipe da Venezuela, em Cuiabá. Marcou o primeiro tropeço no trabalho de Fernando Diniz. À frente do time nacional nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Escolhido para o exame antidoping após o apito, o craque conversou com a imprensa e detonou, disse: não vim aqui para tirar férias, eu vim jogar e fazer o que eu gosto, que é jogar bola. Né? Agora, você esqueceu de um jogador muito incentivo, um jogador que leva a equipe para frente da Venezuela, o Soteldo. Ele entrou no segundo tempo. Soteldo inferniza. Entrou no segundo tempo. Baixinho, mas aquele... A Venezuela não tem aquele futebol todo, mas é aplicado em marcação. A seleção brasileira não conseguia entrar na área. Botaram 2 bitrem na frente da área ali, entendeu? E não entrava ninguém, não conseguia tocar. Neymar tocava pra um, tocava pra outro, tocava pra Vinícius devolvia pra Rodrigo e ia só ali, cercando. E aquele jogo de seca-peru, pra um lado e pro outro, e a seleção não conseguia penetrar na área da Venezuela, a marcação fechada, sem dar espaço. Ela é uma seleção boa, é aplicada na marcação, mas dizer que tem uma seleção que pode chegar lá adiante, pode até classificar, mas é difícil, mas também não. Tá melhorando aos poucos, né? Tanto é que o gol do Brasil foi um gol de escanteio, né? Uma jogada, uma cobrança de escanteio de Neymar, e o Gabriel, zagueiro, completou de cabeça. E precisa acabar com esse paradigma que existe, que o Brasil tem o melhor futebol do mundo, tinha o melhor futebol do mundo. Que o Brasil hoje, a seleção brasileira hoje, ela não representa o futebol brasileiro, que a seleção brasileira representa o futebol dos jogadores brasileiros que atuam fora do Brasil e dos empresários, e dos empresários, que não existe seleção brasileira, porque seleção brasileira, pra mim, é que existe é dos clubes que atuam daqui do campeonato brasileiro, ou quem sabe de campeonato brasileiro 2ª divisão, que tem muitos jogadores bons, mas a seleção brasileira hoje se tornou a seleção dos jogadores brasileiros que atuam fora do Brasil. E chega ao ponto ridículo dessas palhaçadas que tá existindo aí, que diz que a seleção brasileira tá jogando pra ninguém. O futebol sul-americano evoluiu, o futebol francês evoluiu, o italiano, mas a seleção brasileira não evoluiu e tá vivendo basicamente necessitando dos nomes, do famoso. Eu sou do tempo. Hoje só é famoso porque atuar fora do Brasil. Eu sou do tempo que quando a gente assistia Brasil e Venezuela, quanto é que o Brasil vai dar hoje? 5, 6, 4, né? E como você falou aí, eu vou, entre aspas, um pouco discordar de vocês, Zezito, e assim é importante a gente ter esse processo democrático. Eu acho que nós somos os melhores jogadores do mundo ainda, né? Agora, o problema é que tem muita coisa envolvida, tem muito dinheiro envolvido, e o foco que deveria ser o futebol, os caras não jogam, velho. Não tá nem aí pra Brasil, nem pra Bahia, nem pra Vitória, nem pra Flamengo. O negócio é o dinheiro, é o salário, né? Então, fosse o tempo, pra você ter uma ideia, Bobô foi vendido por $800 mil. Hoje, normalmente, Bobô seria vendido por 40, 50, talvez 50 milhões. Milhões de dólares, milhões. Né, de euros, 240 milhões de reais.
Então, o futebol, ele começou a entrar em um processo de supervalorização e que o foco, jogar futebol, está sendo perdido. O cara vive de imagem, de Instagram. Neymar mesmo, ele posta uma foto lá, 1 milhão de curtidas, 2 milhões de curtidas. Aí fala assim, pô, eu vou ali no Brasil pegar um baba, que a CBF pagou o avião, pagou o hotel, pagou tudo, eu vou ali bater um baba. E eles estão encarando desse jeito. Não tem profissionalismo na seleção brasileira, não. Entrando nessa celebra de Neymar, tirar foto, ele ganha $2.000 só pra tirar uma foto com a camisa do Al-Hilal. E tem que tirar junto com o símbolo do Al-Hilal, lá na sede, mostrar, pra divulgar, né, a equipe e divulgar também o país, que é a Arábia, né? $2.000 pra poder tirar uma foto. O cara tá ali sem poder dar, vou tirar uma foto, ganha 2.000. $2.000. $10.000 uma foto. Ele vai jogar bola pra quê, meu amigo? Se ele ganha só tirando foto. Se sem conta aí, pelo menos. Pensando, vou ganhar 10.000, vou lá tirar uma foto. Tira uma foto, acabou. É isso que é. Neymar nunca mais joga bola, a verdade é essa. Eu quero 2.000 pra tirar uma foto, né, rapaz? $2.500 pra tirar uma foto. São 18 horas e 15 minutos aí, São Santos. Mas quem pode levar 100 chibatadas é o Cristiano Ronaldo. Também. Cristiano Ronaldo pode ser punido com 100 chicotadas no Irã por adultério. Vamos entender mais um pouco? Eu vi essa matéria mesmo. Craque abraçou e beijou a bochecha, abraçou e beijou a bochecha da artista Fátima Hamimi quando visitou o país para jogar na Liga dos Campeões da Ásia. Estrela do Al-Nassr, Cristiano Ronaldo pode ser punido por adultério, por ter abraçado e beijado o rosto de uma iraniana, em setembro. De acordo com o jornal italiano Corriere dello Sport, o jogador português pode ser condenado a receber 100 chicotadas, caso volte ao Irã. A situação aconteceu quando o atleta visitou o país para jogar pela Liga dos Campeões da Ásia. Antes da partida, o craque se encontrou com a artista Fátima Hamimi, que tem 85% do corpo paralisado, e pintou um quadro do português com os pés. Ao se encontrar com a iraniana, CR7 abraçou e beijou o rosto da fã. No encontro, ele foi filmado e publicado nas redes sociais do Al-Nassr. O atacante presenteou a mulher com uma camisa do Al-Nassr autografada para posar para as fotos. Ele colocou a mão nos ombros da artista, o que, segundo a rede iraniana Sharq Hermon, causou fúria em advogados locais. Então tá aí. Olha, Nailton Santana. Eu não sei como é que a assessoria jurídica desses jogadores está funcionando. Vai ter muito caso parecido com esse na Arábia também, viu? Porque... Mas Nailton, teve um caso parecido com o Neymar. Quando o Pedro chegou lá, ele foi sair com Bianca Biacarte, né, que é a mulher dele. Ele foi saindo do hotel, aí botou o braço em cima dela. O segurança veio e tirou, disse não, é proibido, falou com ele. Que eu não sabia. A lei lá é rígida, muita coisa é proibida. É proibida lá, e o que vai ser de jogador tomando chibatada vai ser. Aí a pessoa, se aqui no Brasil pega aqui, não ia ser só sem chibatada, ia dar um cheiro na bochecha. Na bochecha. E aqui no Brasil, o ato se consome. Esses países lá, eles são muito rígidos. A lei lá é muito rígida. E eu tenho certeza. Eles vão passar a mão pela cabeça, ou então vai criar algum artifício lá, um ensino. Não, multa, alguma coisa, não sei se eles se vende por isso também, não. O que vai ser de jogador tomando chibatada não vai ser brincadeira. Eu acho que ele não vai botar lá, não. Ele não pode ir lá, não. Vamos lá, são 18. É verdade, vamos lá, são 18. Lembrando que você pode mandar sua mensagem aí pro programa Esporte Entre Amigos. Vou soltar aí, meu amigo Gabriel Santana, aí os números para as pessoas colocarem aí sua mensagem. Se você mandar áudio, coloque até 30 segundos. Pode mandar um texto normal, agora o áudio até 30 segundos, beleza? Vamos lá, Gabriel Santana. Mande seu recado agora mesmo para o programa Esporte Entre Amigos. TelewhatsApp é o 75998659632 ou 981541406. Vamos ver algum que já tá aí no ar? Vamos lá? Chama logo. Alô, galera. Dá uma boa noite aí a todos vocês ligadinhos aí no programa Esporte Entre Amigos. Abraçar meu amigo Ronaldo Alves, também meu amigo Jailson Galego, meu irmão Zezito, um abraço especial, e também ao meu grande amigo Nailton Santana. Tô aqui ligadinho, viu? No programa Esporte Entre Amigos. Fala, Ronaldo Alves, boa noite. Manda um abraço aí pra galera do Escoval, aí a galera aí do projeto Força Jovem do Escoval. Boa noite, Ronaldo Alves, meu amigo Jailson, né? Conhecido como Galego, é o homem que comanda
Esporte Online aí, humildes. Falando do futebol, né? A gente tem um grande jogo contra o Internacional, dia 18, né? Que venha esse triunfo aí pra gente melhorar a situação aí, que não é nada boa, né? Mas com fé em Deus aí vai dar tudo certo aí. A gente ganha esse jogo aí contra o Internacional aí no dia 18 aí na Arena Fonte Nova. E aí ganhar o jogo da Fortaleza, né? Dia 21. Então aí a gente tem que ganhar esse jogo aí e que venha esse triunfo aí. Com fé em Deus aí vai dar tudo certo aí. Vamos lá, são 18 horas e 20 minutos. Vamos aos nossos comerciais, meu amigo Gabriel Santana. Não saia daí. O programa Esporte Entre Amigos volta já, aqui na Mix Bahia FM. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Mercadinho O Campeão em preços baixos. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Mercadinho O Campeão. Presente no seu dia a dia, localizado na Travessa Joselito Amorim, esquina com a Rua Fernando Alves em Humildes, na direção de Duinha e Meire. O programa Esporte Entre Amigos tem o apoio da Lanchonete e Restaurante Verão Azul, lanches, almoço e janta. É na Lanchonete e Restaurante Verão Azul, localizada na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro, na direção de Roquinho e equipe. Hotel Coruja, suítes climatizadas e confortáveis. No Hotel Coruja você encontra o melhor em atendimento e condições de repouso. Durma bem no Hotel Coruja, situado na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro. De todo jeito você consegue comprar material de construção, a CL Constrular. A CL tem variedade, alojado, preço baixo, vende também pelo Zap. É só pedir que a CL entrega rapidinho. 92870041, vou repetir, 92870041, é só pedir. A CL Constrular é rapidinho. Para construir, reformar ou decorar, é na CL Constrular. Peça no Zap 92870041. CL Constrular. Construir, reformar ou decorar sua casa vai ficar ainda melhor. Comprando na CL Constrular, você participa da promoção Reforma Premiada e concorre a diversos prêmios toda semana. Isso mesmo, tem sorteio toda semana. Você compra e concorre a prêmios como geladeira, tanquinho, Smart TV, Air Fryer, Vale Compras e muitos outros prêmios. Não fique de fora. Renove a sua casa com a CL Constrular e concorra. Final de semana chegando e você se preparando para o churrasco com os amigos? Que tal caprichar na escolha da cerveja e impressionar a todos? Aqui em Humildes, o Rei da Breja dispõe de diversas marcas de cerveja para atender o gosto do cliente. E mais, temos também refrigerantes diversos e bebidas em geral. Venha conferir e torne seu momento de descontração ainda melhor. O Rei da Breja fica localizado na Rua Joselito Amorim, na esquina da Rua Fernando Alves, ao lado do Mercadinho O Campeão, em Humildes. Tele Whats 75 DDD 11 966 54 8609. O Rei da Breja, na direção de Tonho. Na hora de alinhar e balancear o seu veículo, procure alinhamento e balanceamento Jomafa. Também trabalhamos com vendas de pneus novos e usados com o menor preço da cidade. Localizado na Rua Senador Quintino, número 2918. Telewhats 75 991 18 3539. Falar com Adriano.
Pensou em peças para a manutenção de sua bike? Conheça a Ciclopeças Carvalho, situada na rua Senador Quintino, número 2912. Telewat 75992307706. Falar com Nilson. Neste final de semana será realizado o Campeonato Mundial de Karatê em Tóquio, no Japão. E a Academia Kyokai deseja sucesso aos atletas Jamerson Duarte, Diogo Portugal, Rafael Magno, Ebert Corrêa e Sabrina Góes, ao tempo que agradecer ao apoio de todos e ao patrocínio da Prefeitura Municipal de Conceição do Jacuípe e Secretaria de Esporte e Cultura. Vamos torcer pelos nossos atletas no Japão. Mix Bahia FM 89.9. Você está conectado com a nave mãe. Falando diretamente da Rua João Hipólito de Azevedo, número 1, Centro de Conceição do Jacuípe. O programa Esporte Entre Amigos está de volta. Aqui na sua Mix Bahia FM. Ronaldo Alves. Estamos de volta, são 18h26 na Conceição Jacuípe, e a querida Birimbau, e também o Mildes, que está lá conectada com a gente, o Mildes Online. Vamos lá. Nós temos aqui hoje a presença da escolinha Tio Miro, né? Daqui a pouco a gente vai conversar com ele. Ô, Gabriel Santana, nós temos ouvintes aí, vamos colocar os ouvintes no ar. E o número é esse aí, vamos lá, Gabriel, bota esse número primeiro para o pessoal saber o número que está sendo divulgado aí da rádio. Mande seu recado agora mesmo para o programa Esporte Entre Amigos. Telewatsapp 35 99865 9632 ou 98154 1406. Vamos lá, vamos ouvir quem tá aí, quem mandou a mensagem. Esse meio de campo aí da seleção brasileira tá precisando de um cara habilidoso, que muita gente ainda não olha pela situação do time que ele vem jogando. Mas Cauli, se manter a regularidade daqui pro ano que vem, ele tem vaga nessa seleção brasileira aí, viu, Ronaldo? Aqui é Flávio de Salvador, da obra da Masa Engenharia. Boa noite, Esporte Entre Amigos. Meu comandante Nailton Santana, Ronaldo Alves, Galego, Zezito Oliveira, toda essa galerinha aí, nota 10 do Esporte Entre Amigos. Mas vou dizer uma coisa pra vocês, viu? Que decepção essa seleção brasileira, viu? Eu vou dizer uma coisa, meus amigos. Olha, eu só tinha prazer de assistir os jogos do Brasil até a Copa do Mundo de 2014, quando o Brasil tomou 7-1 aí, daí lá pra cá eu desmotivei com a seleção brasileira. E hoje esses caras, sinceramente, viu? Que jogadorzinho, tudo medíocre demais, rapaz. Aquele Guilherme, não sei que zorra lá, gastou sempre tantos R$1.000 pra botar um negócio nos dentes. O outro gasta 50 e tantos mil pra postar um negócio no cabelo. Entra em campo se limpando a camisa, cheio de bossa. Já era, o futebol da seleção brasileira já acabou. Não tem mais amor à camisa, não tem mais amor a nada. E eu, particularmente, seleção brasileira pra mim, não tô nem aí. Tô preocupado com o meu tricolor de aço. E se esse Ancelotti vir pra cá, eu não quero nem saber de seleção brasileira. Tô fora. Pra mim, tanto faz, tanto fez. Obrigado pela atenção, desculpa pelo áudio ser um pouco longo. Ok, meus queridos? Saúde e paz. Uma ótima noite aí, Ronaldo, pra você e pra toda a sua equipe aí de trabalho. Tô aqui ligadinho no programa, viu? Mandar aí um abraço aí pra toda a galera de Birimbau, nossa Conceição do Jacuípe, Humilde, Escoval. E um abraço aí pra toda a galera aí de Pecaetá. O programa hoje tá show, viu, papá? Tô aqui ligadinho, viu?
Pois é, né? Aí foi o Flávio, que trabalha comigo lá na Mas Engenharia, na obra da duplicação São Gonçalo Feira. Ele que é torcedor do Bahia, aliás é sócio, assim como eu, do Bahia também, né? Aí teve o Roquinho e ele que não pode faltar, né, Jailson? Carlos Rosa. Carlos Rosa tá pé da vida com a seleção brasileira, né, rapaz? O Brasil tomou 7 da Alemanha em 2014 e aí desorientou toda uma nação. E ontem, claro, empatar com a Venezuela dentro de casa, expectativa. Ontem eu falei 5x0. 5x0, cadê os gols do Brasil? Começou o jogo, começou nada, aquele rapaz, o negócio não vai ser 5 não, viu? E a Venezuela realmente melhorou um pouquinho o futebol. Tem tudo para poder conseguir uma classificação, pelo menos nas eliminatórias aí, na pré-eliminatórias para a Copa do Mundo. Mas é isso, torcida fica chateada, é um trabalho de Fernando Diniz, eu sempre gostei do trabalho de Fernando Diniz, vamos dar moral, vamos dar crédito ao Fernando Diniz, porque ele pegou também um barco andando também. Essa tribulância aí, entre Ancelotti, que já está praticamente certo para a Copa de 2026, talvez o Ancelotti vai dar um jeito, né, mais técnico na seleção brasileira, uma situação que ninguém viu, né, um cara estrangeiro comandar a seleção brasileira. Ele tem lá suas experiências, tem lá seus conceitos, enfim, vamos ver o que vai acontecer. O que não pode acontecer é o Brasil empatar com a Venezuela, dentro de casa, né? Eu sempre disse e sempre digo, e sou enfático em dizer, eu sou contra técnico vir de fora treinar uma seleção brasileira. Também sou. Eu sou contra. Rapaz, não existe você pegar um técnico de fora para treinar uma seleção brasileira com tanta gente boa aqui, de técnico, né? Mas vamos falar do pessoal que mandou áudio também, foi o Jacaré que mandou Jacaré, também, meu amigo Jacaré, IMC, lá do Jacaré, Juninho de Mauro, um abraço, meu irmão. O de Zezita aí que mandou também, né? Todo mundo ligadão. Em relação à seleção brasileira, o que eu tenho que falar é o seguinte, esse negócio de seleção brasileira já virou modismo. O cara atua lá no futebol lá da Arábia, não sei da onde, né? Alemanha, da China, não sei da onde. Aí a CBF vai e convida. O cara lá pega a mochilinha dele, bota debaixo do braço, vou ali no Brasil, dá um rolé, passagem de avião, paga hotel. Então, gente, acabou. Não existe seleção brasileira, existe a seleção dos brasileiros que atuam fora do Brasil, não seleção brasileira. 18h31, vamos aqui agora com essa rapaziada que tá aqui, né? Já os meninos aí da escolinha de Tio Miro. Escolinha de Tio Miro que fica aí no Campestre, no distrito de Humildes. Tio Miro, eu que tava, né? Aqui a gente tá em vários grupos de Humildes Online, Portal Humildes Online, enfim. E tava vendo o seu trabalho aí com a escolinha, os meninos aí, me interessei, gostei do seu trabalho. Você que tem escolinha feminino também, né? Masculino. E tive, assim, a oportunidade de ver, gostar do trabalho e lhe convidar. Era para ser sexta-feira passada, mas Deus sabe todas as coisas, né? E Deus mandou você aqui hoje. Então, boa noite, meu amigo Tio Miro. Você vai falar desse projeto da escolinha, né? Como começou? Eu mesmo não sabia desse projeto. Me fale, Tio Miro, dessa escolinha, futebol feminino, masculino, enfim. O que é que tem dentro da escolinha? Se veio da onde? É de uma associação? Me conte tudo aí, Tio Miro. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Rádio Mix Bahia. É um prazer muito grande estar aqui nesta noite com vocês. Agradecendo nosso Nailton Santana por esse trabalho. Nosso amigo Gilson, né? Jailson, o Galego. Muito obrigado por essa oportunidade que você nos concede aqui. E toda a sua equipe. Eu quero parabenizar, que Deus possa estar abençoando a cada um de vocês. Me rendo ao nosso glorioso Deus por nos dar essa oportunidade. Aquele que vive e reina para todo sempre. Jesus Cristo, o Santo Filho de Deus, que hoje está à destra do nosso Senhor e Salvador, intercedendo por nós. Amém. Mas queria falar com vocês sobre esse projeto, foi a nossa pergunta aqui. Esse projeto nasceu, na verdade, devido a um grande sonho meu, né? Eu sonhei muito em ser um jogador de futebol. Lutei entre Bahia da capital, o Vitória. Tive a oportunidade de o Corinthians. Aqui no Fluminense de Feira, ainda cheguei a passar uma temporada. No Astro de Feira também passei outra temporada. E infelizmente nós não conseguimos. E aí esse sonho continuou. E a gente decidiu, agora vai fazer 4 anos agora, levantar essa escolinha de futebol. Mas é interessante observar que esse projeto social nosso não se resume exclusivamente só ao futebol. Nós temos diversas ações também ali na Fazenda Doutor. E eu gostaria até de informar para vocês que toda quinta-feira nós temos atendimento jurídico ali de 8 da manhã às 11 da manhã.
Então vocês é o nosso convidado ali na Fazenda Doutor, em frente à Igreja Católica. Mas, falando do futebol da escolinha, nós começamos esse trabalho ali no Doutor e, na verdade, eu tentei fazer até um campeonato, um torneio entre 16 e 17 anos e lutei para conseguir 6 times, 8 times e não consegui. Aí veio a ideia de a gente fazer a escolinha e expandir. Hoje nós temos um trabalho na Fazenda Doutor, temos também ali no Fulô, temos ali no Ginipapo, no Campestre e no Mutirão. São 5 localidades aqui que nós estamos trabalhando. E bem como falou o nosso amigo aqui, feminino e masculino o nosso trabalho. Então nós temos esse trabalho voltado para o futebol, devido a esse grande sonho nosso, e também para implantar um trabalho aqui de, vamos dizer assim, de competições, campeonato. Você vê aqui que a gente, dessa idade aí, é difícil a gente conseguir você formar um time, formar 3, 4, 5 times para fazer essas competições. Então agora, graças a Deus, nós temos essa possibilidade já. Então, temos 4 times já arrumados, já pronto para estar fazendo essas competições que com certeza virão aí no decorrer do tempo. Miro, boa noite. É um prazer ter você aqui no nosso programa. Eu queria saber de você o seguinte: você tem apoio de algum órgão público, no caso prefeitura, governo federal, governo estadual? Tem algum apoio, alguma verba de algum órgão desse para manter esse projeto seu? Boa noite, meu amigo. Boa pergunta essa sua. Nós hoje não temos apoio nenhum. Vamos dizer assim, aquele velho ditado que diz: com a cara e com a coragem, né? Temos uma vida corrida, temos uma vida bastante corrida, né? Porque temos que lutar pelo nosso ganha-pão, né? E ainda dar essa assistência no futebol. Tem dia que a gente sozinho para atender essas localidades é um sacrifício muito grande, não somente financeiro, mas também tempo que você pode ver. Segunda-feira nós estamos treinando o grupo de 12 anos abaixo, juntamente com as mulheres lá no Campestre. Quarta-feira nós já estamos treinando de 13 anos para cima, também no Campestre. Domingo lá no Genipapo, sábado lá no Fulô e sábado de tarde no Mutirão. Então até o tempo é muito complicado, é muito corrido e nós não temos hoje apoio de ninguém, nada mesmo, de verdade. Mas graças a Deus o pessoal, os próprios alunos têm nos ajudado, têm pagado uma mensalidade de R$10 por mês, que dá para o movimento mesmo da escolinha, malmente. Valeu, muito obrigado. Ronaldo Alves, alguma pergunta? Vamos lá, são 18 horas e 37 minutos. Miro, aqui a gente quer saber de você o seguinte: você já falou aí que não existe apoio da parte política, a parte administrativa do estado, do país, de Feira de Santana, ninguém ajuda você, né? A parte política. Eu queria saber de você, você falou aí na instante que você arrecada R$10 de cada um para manter a escolinha. A gente sabe que isso não dá, né? A gente sabe que a despesa de manter uma escolinha para manter um menino desse aí. Se torna uma taxa simbólica. Né? O projeto que você tem é um projeto muito bom, porque você está tirando o menino da criminalidade, do uso de droga. E isso é uma coisa muito importante. Então, precisaria que alguém, né, tivesse ouvido o programa, quisesse ajudar. Quais os canais que teria em contato com você para poder tentar buscar apoio e lhe ajudar? Quais são os números que pode contar com você? Se você precisa também, né? Principalmente o pessoal aqui de humildes comerciantes, né? O vereador, aquele que já foi, aqueles deputados que estão ouvindo o programa aqui agora. Se quiser entrar em contato com você, quais são os canais que a pessoa tem? Olha, boa noite mais uma vez. Nós temos os nossos canais e precisamos sim da ajuda de todos. Da ajuda de todos é bem-vindo, porque nós não estamos defendendo um partido, nada disso. Então, qualquer um que chegue para somar, isso vai ser em benefício para nossa região, né? Para os nossos alunos, como você falou, através da educação. Então, toda ajuda é bem-vinda. Nós temos o nosso Pix, através do Pix, né? Que é o 7193806171. E temos também o nosso Instagram. O Instagram, que é Associação Tio Miro.
Então, através desses 2 canais, hoje a gente não temos ainda no Facebook, mas através desses 2 canais você pode nos ajudar. E também podemos, até no final do programa aqui, tá deixando outro Pix, que agora não veio à mente, mas pode estar deixando para as pessoas nos ajudar. Mas lembrando, toda ajuda é bem-vinda e nós estamos de braços abertos para receber. E esses meninos aqui, ele aqui primeiro. Qual é a posição dele, seu nome? Senta aqui. E aí? Boa noite. Meu nome é Rafael, sou atacante. Você pretende seguir? Porque assim, às vezes o menino entra, daqui a pouco, não tô vendo aqui nadando, né? Tem que ter disposição para se manter ali, tá ali sempre, né, no treinamento, porque a gente sabe que não é fácil. Tem que estudar ao mesmo tempo participar da escolinha, né? Você tem a vontade de querer seguir? Né? Tenho. Mas aí alguns de vocês aqui já participou de alguma competição fora da associação? Não. Ainda não, né? Mas vai chegar, né? Tem quantos anos? 15. A gente 15 pode anos. estar com o Zé Chico aí pra fazer uma triagem. Trazer uma triagem Fluminense de feira. E agora vai ser SAF, né? Quem sabe até um torneio, um campeonatozinho feito aqui na região aqui de Humildes, e vocês puderem entrar também nessa base aí, né? Juntar com o pessoal da Arena, que tem ali em cima também, outras escolinhas que tem na região, e se fazer um torneio, um campeonatozinho aqui no distrito de Humildes. Você é atacante, você se inspirou em quem, assim? Você inspira em quem? Qual atacante, seu ídolo, assim? Neymar. Esse aí tá pensando agora, ele tá certo. Agora o outro aqui, venha. Esse aí tem cara de meia. Tem cara de meia. Cauli. Cauli, bigode. Ele é como é teu nome? Como é seu nome? Davi, quantos anos, Davi? Tenho 16. Joga de quê? Qual é a posição? Jogo de atacante, ponta esquerda. Atacante? Esquerda, das antigas. Eu comecei em ponta esquerda também. E aí, Davi, o que, é que você tá achando da associação de Tio Miro lá? Como é que tá? Tudo ok? Tá tudo ok. É muito importante pra gente também, né? Que muitas vezes a gente fica sem fazer nada. Aí agora com essa escolinha a gente pode treinar e fica mais perto de buscar nossos sonhos. Você estuda? Estudo. Estuda à tarde, de manhã? De noite. De noite? A escolinha tem que estudar, né? Tem que estudar, porque primeiramente tudo tem que passar pela escola, não adianta. Escola e respeito muito com pai e mãe. Tem que ter uma formação básica. Se vocês pensarem alguma coisa, em ser alguma coisa na vida, vocês têm que amar pai e mãe, respeitar pai e mãe, adorar só a Deus. Então, e respeitar o professor de vocês também, que estão aí fazendo trabalho aí praticamente gratuito, né? Ele não está recebendo praticamente nada, né? E em frente, lute pelo sonho de vocês. E ele aqui é quem? Sentou aí. Lembrar uma coisa, né? Lembrar. Como é seu nome? Jonathan. Zagueirão. Não, volante. Eu vi que ele é alto, Zagueiro. A altura dele, ele é o Paulo Rodrigues. Esse aí tem cara de talista. 16 anos. Então é isso, Jonas. Porque todo mundo que tá aí na escolinha querer ter alguém na vida, um jogador de futebol, que eu acho que vocês veem aí o que tá acontecendo aí, né? Jogador de futebol vou ganhar dinheiro, mas primeiramente estudar, primeiramente fazer um padrão de vida, não largar o estudo, porque vida de jogador é 10 anos só, praticamente 10, 11 anos, e depois vem a outra história, como tem muitos jogadores que abandonaram, terminaram a carreira e voltou pro mundo das drogas. Não teve aquele ensino, né? De voltar para a cabeça deles e dizer assim, eu vou fazer isso. Então, primeiramente, estudar, depois, se você estiver dentro do seu, jogando bola, você já fazendo seu pezinho de meia também. Estudar, ser alguém na vida, para depois que parar de jogar bola, pronto, eu vou seguir minha carreira aqui. Agradecer, né, tudo que eu fiz no futebol, mas hoje eu tenho família e vou seguir. Porque o que a gente bate na tecla é que vocês não sejam mais um desses na vida aí que estão por aí. Os jovens hoje em dia estão morrendo, cara. 15, 16 anos, 17 anos. Então, que a gente não quer que vocês se espelham nesses aí que estão aí. Que vocês sigam firme. A caminhada é árdua, é dura, mas a recompensa, ela é boa, é gratificante. Tá bom? Então, você é volante, né? Volante daquele de marcação, sai pro jogo. Marcação. Aquele pitbull, né? Que comanda ali a área, né? É o Gregory da vida? Lembrando uma coisa, vocês têm que botar na mente o seguinte, ó, importante. Vou falar pra vocês aqui. Mente vazia é a oficina do diabo. Então, isso aqui, pra vocês, é muito importante, que vai ocupar o espaço que você tem vazio ali. Você vai estudar, cara, né? Você fica ali. Aí a mente ociosa você tem que fazer. Você tem que estar se concentrando aí na associação, treinando e sempre buscando. Busque que vai chegar o dia. Só acreditar em Deus que chega.
Amém. Pois é, galera, então nosso tempo com vocês, já estamos terminando aqui, agradecer a participação de vocês aí, né, que Deus abençoe vocês, tio Miro aí, mais uma vez, muito obrigado, viu, agradecimento aí final, tio Miro, muito obrigado pela presença, pelo convite, né, a gente tá aqui à disposição de vocês aqui para qualquer coisa aí, viu, tio Miro, muito obrigado a você. Muito obrigado também, quero deixar aqui os meus agradecimentos a todos vocês, mais uma vez a equipe que faz um excelente trabalho, ao nosso Deus, aos meninos, né, que nos acompanharam aqui nessa noite. Eu sou grato a tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Estamos aqui à disposição para sempre que precisar, estaremos juntos aqui. Vamos lá, são 18h45, obrigado ao pessoal da escolinha Tio Miro aí, a Associação Tio Miro lá do Campestre, que está aqui com a gente, né, se fez presente aqui na Mix Bahia, né. É bom te ver assim um projeto, né, que cuida das crianças, não deixa abandonado, né. Mas vamos lá, certo? São 18h45. Vamos a uns 3 áudios que tem aí, mais 3 áudios que tem aí dos ouvintes. Áudios, né? Vamos lá. Lembrando que o número é esse aí, viu? Mande seu recado agora mesmo para o programa Esporte Entre Amigos. TelewhatsApp é o 75998659632 ou 981541406. Boa noite a todos. Gostaria de informações sobre o próximo jogo do Bahia do Campeonato Brasileiro Série A. Boa noite, Ronaldo Alves, Jailson Santos, o Galego e Zezito Oliveira e Nailton Santana também aí, né? Junto com o Gabriel na técnica. Aqui quem fala é Tico Ferencio, eu tô aqui sintonizado aqui no Esporte Entre Amigos pela Rádio Mix Bahia, 89.9 FM. Só para dizer uma coisa, viu? A seleção brasileira já deu gosto você assistir a seleção brasileira, viu? Mas hoje em dia não vale mais a pena, viu? Porque a seleção brasileira, como o Zezito Oliveira falou, jogadores, tudo que joga fora, que joga na Europa, não dá oportunidade aos jogadores que jogam aqui no Brasil. Quando é convocado aqui, convoca 4 e fica todos 4 no banco. Tá entendendo? Então fica uma coisa sem graça, já tá chato, só seleção de empresário, só quem joga é jogador de patrocinador. E se eu fosse Neymar, eu pedia nem para ser convocado, porque a seleção sem ele é muito boa. Agora com ele, infelizmente, é uma tragédia, né? Ele é uma promessa frustrada, né? Um jogador que não vai ser melhor do mundo nunca, não vai ganhar uma Copa do Mundo. Então, por quê? Não porque não tenha futebol para isso. Até tem, mas só que quando se é irresponsável, quando se é moleque, quando não se tem competência, quando não se é coerente, é nisso aí que dá. Tá entendendo? Se ele fosse um pouco mais responsável, fosse mais humilde, mais simples, ele ia chegar no lugar onde chegou Cristiano Ronaldo, onde chegou Ronaldinho Gaúcho, onde chegou Messi. Tá entendendo? Forte abraço aí, eu tô aqui ligadão aqui, viu? Valeu, aí meu amigo Tico Ferencio. E o outro foi Hamilton, né, lá de Feira de Santana, que perguntou aí sobre o Bahia. Daqui a pouco a gente já viu com a Bahia, vai vir com o Bahia. O Bahia tá chegando já pra gente comentar. Vamos lá. Falar do Bahia! Aí, Hamilton, você queria ver do Bahia aí, ó. Uma notícia aqui do Bahia, meu amigo Hamilton, um abraço, meu irmão, tudo de bom pra você. Ratão fala sobre concorrências no Bahia. Aqui ninguém tem cadeira cativa. O atacante Rafael Ratão estreou pelo Bahia no empate sem gols contra o São Paulo, no Morumbi, saído do banco de reservas, e depois emplacou uma sequência de 8 jogos como titular, marcando 2 gols, porém diante do Goiás. Rogério Ceni optou pelo esquema com 2 atacantes, Ademir e Everaldo, em virtude da volta de Cauli. Com isso, o Ratão começou no banco de reservas e entrou no segundo tempo para marcar um gol e contribuir com 2 assistências naquele jogo que foi 6-4 Bahia. Ratão falou sobre a disputa pela titularidade do Bahia e frisou que ninguém tem cadeira cativa. Além disso, revelou que Rogério Ceni deve mudar novamente o time nos próximos jogos. Mesmo ficando no banco, o jogador afirmou que o importante é estar atuando e ajudando o Bahia com gols e assistências. E emprestado pelo Internacional até o final do ano, David, que não está nos planos do São Paulo, para a próxima temporada, está praticamente certo com o Bahia. E com o nome principal atrás de tudo isso, Rogério Ceni é que está avaliando e pedindo esse jogador para ele. David chegou ao tricolor no começo desse ano a pedido de Rogério Ceni quando estava no comando do São Paulo. Deixa eu ver aqui, hoje o ex-treinador tricolor está no comando do Bahia e o jogador voltou a ser desejado pelo técnico.
Os dois também trabalharam juntos no Cruzeiro e no Fortaleza. No passado, o Rogério Ceni deixou o comando do São Paulo em abril e acertou com a equipe nordestina em setembro. Então, o Bahia já está entrando em negociação com o atacante para trazer para o Bahia a pedido do treinador Rogério Ceni. Vamos lá, são 18h49, 18h49 em Conceição do Jacuípe. Lembrando que o Bahia já tem 2 jogos seguidos aqui na Arena Fonte Nova, onde pode render, né, para ele 6 pontos que não pode ser perdido de maneira nenhuma. O Bahia joga contra a equipe do Internacional às 21h30 nesta quarta-feira, na próxima quarta-feira, né? 21h30 contra o Internacional. E joga também no sábado, 18h30 contra a equipe do Fortaleza. 2 jogos que o Bahia tem que vencer, não pode dar mole. Né? Não pode dar mole, né? Tem que deslanchar de vez, mostrar que aquela vitória contra o Goiás não foi uma vitória de qualquer jeito, uma vitória com competência, com qualidade, principalmente do ataque. É só o Rogério Ceni ajustar mais o seu setor defensivo para poder sair de campo quarta-feira diante do Internacional com uma grande vitória. Vamos lá, são 18h50, minuto 18h50. Lembrando que, mudando rapidinho de assunto, agora vamos para o Amador rapidinho aqui. Copa da Amizade 2023. Vamos ter rodada no próximo domingo, viu, galera? Você que está sintonizado aí na Mix Bahia, o Mix Online. Vamos ter rodada na comunidade do Pau Seco, lá em Humildes. Aqui nós temos a rodada do dia 15/10. Ipiranga e Palmeirinha. Palmeirinha, que é aqui de Tanquinho, Ipiranga, lá de Feira de Santana, uma junção com a comunidade do Pau Seco. Esse é o primeiro jogo, a partir das 9 horas. No segundo jogo, a partir das 10h30, Real Limoeiro, daqui do bairro Limoeiro, vizinho Humildes, enfrenta o Bahia. O Bahia, que é do lado do Bahia do Magalhães. Então, rodada no Pau Seco, Ipiranga e Palmeiras, Real Limoeiro e Bahia do Magalhães. Todos os caminhos levam à comunidade do Pau Seco, o estádio Bispão, Jailson Santos. Estádio do Bispão, lá no Pau Seco, meu amigo Raimundo Bispo. Um abraço, Raimundo Bispo, Pedro Bispo, todo mundo sintonizado no programa Esporte Entre Amigos. Falar agora do 18h51, né? A hora passou voando hoje. Falar do Esporte Clube Vitória. Precisamente o treinador Condé disse que Vitória vai encarar Copa do Mundo na Série B e não confirma Giovanni Augusto de titular. O Vitória terá 7 decisões até o fim da Série B, mesmo número de jogos disputados por uma seleção até ser campeã nas últimas edições de Copa do Mundo. O primeiro desse desafio do líder da competição será nesse domingo, contra o Guarani. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, Léo Condé disse que todos os jogos serão muito complicados, além de deixar em aberto a possibilidade de escalar Giovanni Augusto como titular no meio de campo. Boa tarde a todos. Sem dúvida nenhuma, agora, mais do que nunca, o planejamento é sempre o foco no próximo jogo. São 7 grandes decisões que vamos ter pela frente. Talvez a nossa Copa do Mundo, aí que são 7 jogos. Vamos precisar, nessa reta final, encarar os jogos dessa maneira. Não pode ser diferente, até porque o campeonato está muito ajustado, explicou Condé. 7 decisões para o Vitória e para a Série A da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, são 18h53. Lembrando que o Vitória tem 2 jogos também aqui, né? O primeiro aqui no Barradão, no domingo às 18 horas. E o segundo, o Sampaio Corrêa, time enjoado, Sampaio Corrêa, né? Jogando lá. Quando o Sampaio Corrêa, naquele estádio dele, às 19 horas, sexta-feira, dia 20. O Vitória joga agora domingo, às 18 horas. E sexta-feira, no dia 20, às 19 horas, Zezito Oliveira. Fábio Mota faz contas para o acesso do Vitória e abre planos para 2014. SAF no Barradão. O Segue o Baba, né? O podcast do GE, conta com Fábio Mota, presidente do Vitória, como convidado especial da edição 150. No papo, o dirigente rubro-negro fez as contas para o acesso do Leão e abriu os planos para a próxima temporada, com opiniões sobre o modelo da SAF, ideias para o Barradão e montagem do elenco. Às 7 rodadas para o fim da Série B, o Vitória lidera a competição nacional com 58 pontos. Fábio Mota acredita que o Leão soma mais 7 dos 21 pontos possíveis confirmar o acesso, né? Aqui o site também erra, viu?
21 pontos possíveis. Confirma o acesso para a elite do futebol nacional. Se você fizer uma análise da Série B, vai ver que essa é a mais que é o próximo. Na minha cabeça são 7 pontos, na cabeça de alguém são 9, na cabeça de outros são 10. A gente vai buscar o tanto que precisar para subir, que é o nosso objetivo, garantiu o presidente Fábio Mota. 2 partidas levam o Vitória ao acesso, né? A primeira divisão são 6 a 7 pontos por aí. O Vitória pra mim já está na Série A, né? Vamos lá, são 18h55, vamos rapidinho, tem mais um áudio aí, bota ali, Gabriel, o número pra você ligar, o número pra você ligar e mandar o áudio é esse aí, bota aí, meu amigo Gabriel Santana. Mande seu recado agora mesmo para o programa Esporte Entre Amigos. TelewhatsApp é o 75998659632 ou 981541406. Boa noite, meu amigo Ronaldo. Um abraço aí pra vocês aí, pra todos aí desse excelente programa aí. Aqui é o Louro. Quero parabenizar aí a todos vocês aí, viu? Manda um abraço pra essa galera aí que tá ouvindo esse programa aí. Beleza, meu pai? Aí, meu amigo Louro, né? É ele mesmo, né, Ronaldo Alves? Não, esse Louro, é outro Louro? Esse não é aquele Louro, não. É Louro. Então você quer o Louro. Esse Louro é daqui de Birimbau, nosso amigo Evandro, conhecido como Louro, né? Que ligado no programa Esporte Entre Amigos. Mas vamos voltar aqui, tem uma celama engraçada. Essa situação. Eu tava aqui pensando com meus botões, né? Você já pensou que Cristiano Ronaldo amarrado tomando 6 de batata? Pensa aí, Zezito. Só porque rapaz, é complicado. E aí, ô Gabriel? Idealize aí, Cristiano Ronaldo com a camisa da equipe dele, tomando de batatas que tá aqui. Bom, gente, falando amarrado. Falando de Bahia, nessa terça-feira, nessa quinta-feira, aconteceram o jogo da terceira rodada da eliminatória da Copa do Mundo de 2026. E emprestado pelo Bahia ao Independente Del Valle, o lateral esquerdo Chaves, de 20 anos, fez sua estreia como titular da seleção principal do Equador, atuando 71 minutos da vitória equatoriana pelo placar de 2-1. O atleta tem vínculo com o Bahia até o ano de 2027. Aí eu pergunto a vocês da bancada, por que Charlie pode ser titular da seleção lá do Equador e não é titular do Bahia? Ele não se adaptou no Bahia, ele passou por psicólogo e tudo, acabou não se adaptando. E quando ele chegou logo de cara, até rendeu os primeiros jogos. Daí em seguida, ele foi pressionado pela torcida e imprensa, e acho que o menino novo acabou não assimilando direito e teve esse problema. Mas o Bahia já disse que pretende negociá-lo, inclusive até a equipe, querendo pagar 25 milhões. Você vê que tem gente que sabe que tem qualidade. 25 milhões, Chaves, Bahia comprou por 18, vai vender por 25 milhões, galera. Era pra ter mais um tempo de adaptação, quem sabe um ano aí aqui no futebol brasileiro. E Guarani e Vitória já se enfrentaram 36 vezes. O Bugre leva vantagem no retrospecto, com 12 vitórias, além de 14 empates e 10 derrotas. O Alviverde marcou 47 gols e sofreu 41. Em Salvador são 20 confrontos, com 8 vitórias do Guarani, 6 empates e 6 derrotas. O Bugre marcou 25 gols e sofreu 24 no estádio do Barradão. Palco do jogo que será no próximo domingo. Então, retrospectiva não é muito boa para Vitória não, viu? Vitória ganhou poucas partidas contra a equipe do Guarani. Jogo difícil, mas eu acredito num pitbull enraivado que vai sair de lá com os 3 pontos. Eu acho que a Vitória vai ganhar o jogo. Vai trazer os pontos aí, entendeu? E vai dar mais um passo aí, a Série A do Brasileirão, né, galera? Vamos nossas considerações. Manda um alô, todo mundo tá ligado no programa Esporte Entre Amigos, né? Nas cidades circunvizinhas aqui, Birimbau, aqui de Birimbau, né? Que Coração de Maria, que tá sempre todo mundo ligado. Ali a galera gosta do programa Esporte Entre Amigos, né? Coração de Maria. Quando começou um colega e disse a mim, rapaz, eu tô ouvindo o programa, você que faz, é muito bom o programa. Um amigo meu também aqui, que mora aí em Oliveira, ele também ouvindo o programa, disse, pô, muito bom, eu gostei do programa, tem muita gente tá ligado no programa também, lá em Oliveira dos Campinhos. Vamos lá, Jailson. Olá, meu amigo, tem principal lá, tem o vereador lá, Chuchu, alô, meu amigo Chuchu, vereador de Oliveira dos Campinhos. Um abraço, meu irmão, boa noite, né, a todos vocês, sextou, fiquem todos com Deus e até segunda-feira, se Deus quiser. E antes de fechar o programa, só mandar um alô também para nosso amigo Napoleão, vereador lá em Oliveira dos Campinhos. Ele já jogou com a gente aqui, galego, lembra de Napoleão? Então, gente, humildes, o pessoal aqui do Birimbau e o pessoal de Humildes, o pessoal de Oliveira, de toda a redondeza, uma boa noite. Segunda-feira estaremos aqui com mais um programa Esporte Entre Amigos. E você que quiser ajudar o programa Esporte Entre Amigos, anunciar seu nome aqui, é só ligar para esses números da rádio aí, ó, 8154-1406, você liga e a gente vai fazer uma visita a você. Programa Esporte Entre Amigos agradece a todos. Boa noite, fiquem todos com Deus. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós?
A Mix Bahia FM acabou de apresentar Esporte Entre Amigos. Tudo que rola no mundo do esporte, você ouve aqui. Esporte Entre Amigos.